Hoje nós vamos resolver o problema do campo elétrico no meio descontínuo, onde de um lado tem um dielétrico, do outro lado tem o vácuo. E a gente vai fazer isso para entender quais são as estratégias que a gente tem à disposição para resolver problemas envolvendo dielétricos. Às vezes a gente consegue usar a lei de Gauss na forma integral do vetor deslocamento escalar ds igual carga livre. E fica trivial calcular o campo elétrico só dividindo o vetor deslocamento pelo valor de epsilon. Mas nem sempre é possível a gente simplificar o problema assim. Isso só vai valer para algumas situações de simetria, como por exemplo esferas concêntricas, cilindros concêntricos ou então vários planos superpostos em que o vetor deslocamento e o vetor campo elétrico, além de paralelos, eles também são perpendiculares à superfície da interface. Então a gente tem que tomar muito cuidado para usar essa relação D igual a epsilon vezes campo elétrico. Hoje nós vamos fazer um caso em que essa relação não dá para ser usada porque justamente o vetor de deslocamento tem um rotacional não nulo bem na interface da superfície do dielétrico com o vácuo. Nós vamos calcular a densidade de polarização elétrica na superfície da interface para poder calcular o campo elétrico em todo o espaço. E vai ser um truque interessante que nós vamos usar, você vai gostar de ver como é que a gente vai resolver esse problema. O importante aqui é você entender cada vez mais o que é carga de polarização, que ela tem um papel igual a carga livre para produzir campo elétrico e não tem mistério nessa história. E essa aula ela procura mostrar, através desse exemplo, uma estratégia na qual a gente considera em pé de igualdade a carga de polarização e a carga livre do nosso sistema, tá bom? Espero que você goste dessa aula. Vamos lá. Vamos considerar a situação em que o nosso espaço está preenchido na região Z menor que zero por um dielétrico linear e homogêneo com uma susceptibilidade Xi e uma permissividade relativa, ou constante dielétrica εr, para o qual a gente coloca uma carga Q a uma distância d da sua superfície, bem em cima do eixo Z. A distância aqui é d e vamos marcar aqui o nosso eixo Z. O eixo Z ele aponta para cima aqui, olha. Então ele está perpendicular à superfície do dielétrico. Olha, o dielétrico é homogêneo e como ele também é linear, sendo linear, a gente tem essa relação aqui, ó. O vetor de polarização é igual a ε0 vezes a susceptibilidade vezes o campo elétrico. O campo elétrico tem um divergente que é nulo em todo o espaço, exceto em cima da carga Q. Portanto, o divergente de P dentro do dielétrico também é nulo. E como a densidade volumétrica de carga de polarização é menos o divergente de P, nós não vamos ter densidade de carga de polarização volumétrica aqui. Mas nós teremos uma densidade de carga de polarização superficial, que é dada por um produto escalar de um vetor normal, a superfície do dielétrico apontando para fora, que no nosso caso justamente é EZ, produto escalar com o vetor de polarização. E isso faz com que a densidade de carga de polarização seja dada, olha só, EZ escalar com o vetor de polarização é a mesma coisa que EZ escalar com o E, que dá campo elétrico na direção Z, que multiplica ε0 vezes Xi. Então ficamos assim, ó, ε0 Xi campo elétrico na direção Z. Ok, a nossa carga de polarização superficial aqui é uma das fontes de campo elétrico, assim como a nossa carga pontual aqui em cima também é uma fonte de campo elétrico. Como que a gente resolve esse problema? Bom, a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é quanto que é a densidade de carga de polarização. Isso é um problema, porque a densidade de carga de polarização é função do próprio campo elétrico. E para saber o campo elétrico, a gente tem que saber quanto que é a densidade de carga de polarização para poder calcular a contribuição de todas as cargas no sistema. Mas a gente consegue saber quanto que é o campo elétrico EZ exatamente na região da superfície.
Se a gente vier um pouquinho para baixo da superfície, mas muito próximo da superfície, a gente pode usar um artifício matemático e aí a gente consegue saber quanto que é a densidade de carga de polarização. Olha como é que a gente faz. Faz assim, ó. Vamos considerar o campo elétrico bem próximo aqui da superfície. Bem próximo da superfície, a gente pode aproximar o valor do campo elétrico. Aí que está o negócio, né? Pelo campo elétrico de um plano infinito, considerando que naquela região, naquele ponto que é muito próximo do plano, a densidade de carga superficial é exatamente, nesse caso, a densidade de carga superficial de polarização. Que é uma densidade que de fato existe aqui. Então nós vamos ter um campo elétrico bem próximo aqui da superfície, que aponta para fora assim, na região de cima. Na região de z menor que zero aponta para dentro do campo, e nós vamos usar a aproximação segundo a qual a gente está muito próximo da superfície para dizer que o campo aí vale sigma de polarização dividido por 2ε0. Veja que eu estou usando o ε0 e vou usar para o lado de dentro também, menos sigma de polarização dividido por 2ε0, porque eu não estou usando o modelo segundo o qual o vetor de deslocamento igual a εe. Não, eu estou fazendo uma coisa que é absolutamente equivalente a essa expressão, que é considerar todas as cargas em separado sem usar o suporte, o apoio do vetor de deslocamento. Eu vou fazer o cálculo carga por carga. Essa aproximação que, se você pegar a dedução, você vai ver que é uma simplificação que a gente faz. Para chegar nesse ponto, a gente levou em consideração as cargas livres e as cargas de polarização. Eu não consigo utilizar essa expressão porque eu tenho uma descontinuidade aqui no meu espaço. E isso impede que eu use essa expressão aqui, já que as propriedades do vetor de deslocamento e do vetor campo elétrico são diferentes, o rotacional deles é diferente. O rotacional de E é zero em todo o espaço, mas o rotacional de D é descontínuo exatamente na superfície. Então não vai dar para usar. Aqui então a gente tem o campo gerado para o lado de dentro do nosso dielétrico, aqui o campo para o lado de fora do nosso dielétrico pela densidade de carga de polarização. A carga pontual também gera um campo. Vamos considerar um ponto aqui, para não superpor os desenhos, que tem uma distância até o eixo Z, que eu vou chamar de R. Aqui, ó. Pois bem, nosso campo elétrico, então, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga até o ponto. A distância da carga até o ponto é a hipotenusa. Esse é o valor da nossa hipotenusa. E aí o nosso campo elétrico, ele aponta para cá. Veja que o EZ aponta para cima. Esse é o EZ. Então, se eu quiser projetar o valor do campo elétrico em cima do eixo Z, eu tenho que multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo entre o campo elétrico e o eixo Z. O cosseno é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é D dividido por R quadrado mais D quadrado elevado a meio. Então, e com sinal trocado, porque está apontando para baixo. Então dá para a gente escrever o nosso EZ agora, olha só. EZ será a contribuição da carga pontual, Q dividido por 4πε0, dividido pela hipotenusa ao quadrado, ou pela distância ao quadrado, que é R quadrado mais D ao quadrado, que multiplica o cosseno do ângulo, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, com o sinal trocado, porque aponta para baixo, está em direções contrárias. E esse aqui é o valor da contribuição da carga pontual. O valor da contribuição da densidade de carga superficial é menos sigma de polarização dividido por 2ε0, e aí eu estou considerando o campo imediatamente abaixo da superfície. O campo elétrico tem uma descontinuidade aqui. Abaixo da superfície tem um valor, acima tem outro, porque tem uma densidade de carga entre esses dois pontos. Eu estou considerando o campo bem abaixo da superfície. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar essa relação aqui. E essa relação aqui, ela vale para baixo da superfície. Então, exatamente embaixo da superfície tenho essa relação, e agora com isso eu consigo achar quanto que é a minha densidade de polarização. Olha só, o EZ aqui, se eu multiplicar por ε0 vezes Xi, eu tenho a minha densidade de carga de polarização. Quando eu multiplico por ε0, vai cortar aqui
e vai cortar aqui. Sobra só multiplicar pelo Xi. Então eu fico com densidade de carga de polarização é igual a menos Xi vezes a carga dividido por 4π, que multiplica d dividido por r quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, menos Xi vezes sigma de polarização sobre 2. Aí o que eu faço? Eu passo essa densidade de carga de polarização para cá, fica mais sigma sobre 2 vezes carga de polarização, ponho em evidência a carga de polarização, já faço de um jeito mais interessante, que é dividindo tudo por 2, fica 2 mais Xi, aqui olha, que é igual a menos Xi vezes Q dividido por 4π vezes d dividido por r quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Esse 2 corta com esse 4, fica 2 aqui, e eu tenho a densidade de carga de polarização no final das minhas contas, que é igual a menos Q' dividido por 2π, que multiplica d dividido por r ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, onde Q' é igual a Xi dividido por Xi mais 2, que multiplica a minha carga original. Achamos a carga de polarização. Quando a gente tem a carga de polarização e tem a carga pontual, dá para calcular o campo em todo o espaço. Está resolvido o problema já nesse ponto aqui. Ó. Quando a gente obtém esse valor, o problema já foi resolvido. Só que tem mais coisa para falar aqui. Por acaso, essa expressão aqui, olha, ela tem a mesma forma funcional da distribuição de carga superficial que a gente obtém para um plano condutor infinito quando a gente coloca uma carga Q' na presença dele. Tipo isso aqui, olha. Se eu tiver um plano condutor infinito, vamos dizer que esse plano seja condutor, então aqui ó, é o lado do plano condutor. Se eu colocar uma carga Q' aqui, pelo método das imagens vai aparecer uma densidade de carga superficial aqui, olha, que vale exatamente esse valor aqui. Exatamente esse valor aqui. Essa carga, essa densidade de carga superficial, pelo método das imagens, é produzida de maneira absolutamente equivalente se eu colocar uma carga menos Q' nessa posição. Ou seja, o campo elétrico gerado nessa região aqui de cima, eu vou deixar essa região marcada para a gente, essa região aqui, ó. Essa é a nossa região de interesse. O campo elétrico produzido na região de interesse é um campo elétrico assim, olha. As linhas chegam perpendiculares à superfície. Ele é produzido tanto por uma densidade de carga superficial aqui em cima, que coincide numericamente com a expressão para essa carga Q' que está aqui, tanto quanto se ao invés de ter essa distribuição de carga superficial, eu tivesse uma carga menos Q' numa posição simétrica aqui. Se está D para o lado de cá, tem D para o lado de cá. Causa o mesmo campo na região de interesse. Não na região aqui de baixo, mas sim na região de interesse. A região de interesse acaba exatamente na superfície. Lembra do problema de Laplace? A gente tinha que limitar a solução numa determinada região. O método das imagens é uma das formas de resolver a equação de Laplace. Então a gente tem aqui, olha, uma solução do problema usando uma carga Q', o método das imagens. Só que aqui, olha, nós obtivemos para a solução do nosso problema com o dielétrico também uma distribuição que tem a mesma forma funcional. Isso leva a gente a conjecturar e a aplicar o método das imagens agora para um dielétrico. Assim, olha, vamos reproduzir a situação aqui para essa densidade de carga. Nós temos o nosso plano infinito com o nosso dielétrico aqui embaixo.
E agora vamos considerar nossa região de interesse, a região Z maior que zero, que é aqui em cima. Aqui é o plano Z igual a zero. Aqui está a nossa carga Q. A nossa densidade de carga de polarização aqui, ela produz um campo elétrico nessa região, que é a nossa região de interesse, que é o mesmo campo que seria produzido se eu colocasse nessa posição uma carga menos Q', assim. Então, o nosso campo aqui seria o campo gerado por essa carga Q', que ela não é igual ao valor da carga Q, mas isso gera um campo muito parecido com esse, com a diferença que as linhas não chegam perpendiculares, elas chegam um pouquinho inclinadas aqui, ó. Elas vão ficando cada vez mais inclinadas quanto menor for o valor de Xi e, portanto, menor o valor de Q'. Quando a gente for considerar agora o outro lado, o lado do dielétrico, a situação é parecida, só que assim, agora nossa região de interesse não é mais a região do Z maior que zero, é a região do Z menor do que zero, que é para baixo. Nesse caso, a gente continua tendo a contribuição da carga Q, que está aqui, só que a nossa distribuição de carga superficial, que é produzida por uma carga menos Q' colocada a uma certa distância D, será colocada não do lado do dielétrico, mas do lado do vácuo, porque a nossa região de interesse agora é o lado do dielétrico. E a gente precisa de uma carga para produzir uma distribuição de carga superficial aqui equivalente a essa. Para isso, a gente coloca uma carga exatamente sobre a carga Q, que é a carga menos Q'. Aqui que a gente coloca. E o campo elétrico. Então, nessa região aqui fica, olha, um campo elétrico radial assim. Agora, a superposição desses dois campos resulta para a gente no nosso resultado final. Seria, portanto, um dielétrico com uma densidade de carga superficial, com uma carga pontual a uma distância D, cujo campo elétrico resulta numa forma mais ou menos assim, que é dado em cada região do espaço, agora é reto, né? Assim, olha. Que é dado em cada região do espaço pela superposição dos campos da carga pontual existente e de uma carga imagem Q', que é dada por esta expressão aqui, olha, Q igual a Q' igual a Xi dividido por Xi mais 2, que coincide de ser εr menos 1 dividido por εr mais 1, que multiplica Q. Uma carga menos Q' nessa posição aqui para produzir o campo na região de Z positivo e uma carga menos Q' superposta com a carga Q para produzir o campo sobre o dielétrico. E aqui está o formato final da solução do nosso problema. Espero que você tenha gostado. Eu acho muito legal essa demonstração. Pessoal, com isso a gente termina o assunto de dielétricos e na próxima aula nós já vamos ver magnetostática. Então eu vou pedir para vocês dar uma olhada no livro do Griffiths, capítulo 4, que lá tem uma cobertura muito boa do assunto de dielétricos, tá bom? Até o próximo vídeo.